E o próximo bloco fala de temas emergentes com implicações importantes para o desenvolvimento brasileiro. Nós vamos ter 2 trabalhos. O primeiro é a análise de emissão líquidas de gases de efeito estufa na economia do mar brasileiro, que vai ser apresentado pela Juliana, que também é a autora Carvalho. Aí. Obrigada, Juliana. Te aviso com 2 minutos, tá bom? Beleza. Boa noite, gente. Eu vou compartilhar aqui a tela. Poder... Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Sim. Então, tá bom. Bom, então, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a análise das emissões líquidas de gases de efeito estufa na economia do mar brasileiro. A motivação para fazer esse tipo de análise foi porque as emissões, a participação das emissões da economia do mar, né, dos municípios defrontantes com o mar, eles aumentaram significativamente entre 2000 e 2019. Então, aqui eu trouxe nesse gráfico, a linha preta, ela mostra a participação das emissões. Em 2000 representava aproximadamente 5%, em 2019 foi para 9%. Dado que aqui a gente só está considerando como recorte territorial de municípios defrontantes com o mar, isso é significativo, né? Então, em comparação ao resto do Brasil. E aqui a gente consegue ver, nessa barra azul, que a grande responsável por esse aumento foi o setor energético. Então, mais para frente, eu vou falar um pouquinho dele. A barra cinza são os demais setores, manteve ali uma constância. E por que isso é importante, né? Por que aumentar as emissões traz um efeito perverso específico para o mar? Porque a gente tem aí alguns impactos que são ruins para a sociedade, como o maior aquecimento dos oceanos, a aceleração do derretimento do gelo, aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos. Tudo isso acaba afetando atividades que são muito importantes para a economia do mar, como a pesca. Então, por isso que é importante e relevante olhar um pouco para essa questão das emissões. Aqui eu trouxe como eu recortei, né, eu analisei como as emissões são distribuídas setorialmente no Brasil, na economia do mar, que é a barrinha azul, e nessa barrinha verde escuro são as demais localidades do Brasil. Então, a gente pode ver aqui que há uma diferença muito grande entre as emissões na economia do mar, né, que estão aqui basicamente concentradas no setor de energia, com quase 60%, em comparação ao Brasil. No Brasil, a gente vê que a atividade o setor agropecuário de mudança de uso da terra em floresta, ele tem o maior peso nas emissões, tem muito a ver com a questão do desmatamento da Amazônia, que a gente vê sempre nos jornais. Mas na economia do mar, não é tão relevante esses setores. Então, isso é importante quando a gente vai pensar em política pública, né? No Brasil, políticas públicas voltadas para a redução do desmatamento, como aconteceu em 2004, foram muito efetivas para diminuir o nível de emissões que a gente tem no total do Brasil. Mas, se a gente pensar especificamente na economia do mar, isso não é tão eficaz. Então, é importante a gente ter esse olhar específico para a economia do mar para poder ter políticas públicas que atinjam mais o setor de energia, que é o mais relevante nas emissões desse recorte geográfico. E aqui eu trouxe dados específicos para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o estado mais emitente da economia do mar. Aqui eu agreguei, né, os municípios defrontantes pelos seus estados. Então, a gente vê que 37% das emissões da economia do mar são do Rio de Janeiro, e quando a gente olha no recorte do setor de energia do mar especificamente, isso chega a praticamente metade, isso daqui é na média de 2000 a 2019. Então, por isso, não só olhar para a economia do mar, mas olhar para a economia do mar do Rio é tão importante. Nesse gráfico de pizza, eu trouxe como é distribuída as emissões por atividade na economia do mar do Rio de Janeiro. E aí, aqui chama a atenção que a principal atividade, que representa 34%, é a de exploração de petróleo e gás natural. Então, essa atividade, eu vou mostrar aqui já no próximo gráfico para complementar, ela teve um crescimento muito expressivo, né? Esse gráfico aqui está mostrando as emissões dessa atividade especificamente, de exploração de petróleo e gás natural. Na linha azul, a gente tem as emissões que são devidas à economia do mar, porque na ANP a gente consegue saber qual foi a produção que foi feita em mar ou em terra. Então, a azul é o que foi feito em mar, e em cinza é o que foi feito em terra. Então, a gente consegue ver que claramente as emissões da atividade de exploração da economia do mar cresceram muito, principalmente por causa do pré-sal ali, né, em 2006, por aí. E isso
o Rio de Janeiro é bastante relevante nisso porque ele é o maior produtor de petróleo e gás natural do país. Então, nesses 2 gráficos, eu trouxe a barra laranja ao Rio de Janeiro. O quanto representa na produção do país de petróleo, nesse primeiro gráfico, e no segundo, o quanto o gás natural representa. Então, dado todo esse contexto, é muito importante olhar para o Rio de Janeiro e para toda essa questão na análise das emissões da economia do mar. Então, como considerações finais, a gente tem uma questão porque o governo do estado do Rio de Janeiro ele tem como meta tornar-se neutro em carbono até 2045, e dado todo esse contexto, e a gente já está em 2023, é muito difícil pensar que isso deve ocorrer, né? Para isso acontecer, a gente teria que ter uma mudança muito grande, com uma maior inserção de geração de fontes de energia que sejam menos poluentes, que sejam limpas, ou que a atividade de exploração de petróleo e gás natural se torne mais sustentável ao longo do tempo, né? Isso, inclusive, é uma tendência, né, mundial, no meio do século, a demanda por petróleo e gás natural deve se reduzir no mundo. Então, toda essa questão também é importante para ser pensado, para diversificar também a economia do Rio de Janeiro. Então, existem algumas alternativas para isso, né, diversas, na verdade, mas a energia eólica offshore ela pode ser bem importante para a gente, porque tem um estudo da empresa de pesquisa energética que mostra que o litoral do Rio de Janeiro tem potencial para esse tipo de geração de energia, e a gente já tem toda uma infraestrutura desenvolvida para atividades offshore, inclusive por causa da atividade de exploração de petróleo e gás natural. Então, pode ser uma vantagem bem interessante para o Estado pensar nisso. Então, seria basicamente isso para descarbonizar a economia do mar. É preciso ter políticas públicas que atuem para estimular esse tipo de investimento, porque é um investimento caro, não é barato fazer essa transição, então é preciso que tenha uma política pública que incentive isso, né? Então, quando a gente pensa no desmatamento, no caso do Brasil como um todo, é um pouco mais fácil você ter políticas para esse tipo de mudança mais rápida, né? No caso da economia do mar, como o setor energético é muito importante e é caro fazer esse tipo de transformação. É um pouco mais complexo, mas é super importante, como eu falei, pensando ainda mais nessa tendência de uma maior preocupação com a economia ambiental, com o desenvolvimento sustentável, que a gente deve ver cada vez mais forte daqui para frente. Então é isso, gente. Acho que eu fui bem rápido até, né? Eu trouxe poucas coisas do artigo, ele tem mais detalhes, mas eu tentei trazer o que eu achei mais relevante, assim. Obrigada, Juliana. Você compensou todo mundo aqui do tempo. Maravilha. Vamos fazer perguntas para a Juliana. Então, Juliana, achei bem interessante o seu trabalho e me veio à cabeça uma coisa que eu ouvi esse fim de semana, saiu no jornal, a questão da captura de carbono. A Petrobras pensando se vai investir na captura de carbono ou se não vai, porque já que ela é a maior poluente, né? É interessante porque essa coisa da captura de carbono poderia ser uma estratégia dela reinjetar nos seus poços, que ela precisa de gás para poder explorar, né, o petróleo, e ela poderia capturar carbono e reinjetar nos seus poços, e com isso ela diversificaria as suas atividades e, ao mesmo tempo, contribuiria para a captura de carbono. Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso, mas já de antemão eu digo para vocês que uma dificuldade de investimento em refinaria, investimento em petroquímica, investimentos em energias eólicas na Petrobras é a questão dos acionistas. Eles não querem botar o dinheiro em novos investimentos, eles querem pegar o lucro em dividendos. Então, isso daí já é uma complicação bem maior. Então, por favor, Juliana. Eu acho super importante pensar nisso, né? É uma tendência mundial. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse movimento mesmo. Então, do ponto de vista da demanda, né, muito do nosso petróleo, gás, ele é exportado. Se a demanda diminuir, né, por petróleo e gás natural, vai ser um movimento meio que natural a gente perder participação na atividade de exploração de petróleo e gás. Então, eu acho que é super importante a própria Petrobras, a própria atividade, pensar em formas de diversificar. E, com certeza, essa questão de captura vai ser importante. Tudo que envolve esse setor, essa questão, bastante complexo, né? O setor energético ele é muito complexo porque envolve realmente essa questão de viabilidade econômica e financeira. Então, isso não é uma coisa trivial.
mas eu acho que é importante a gente fazer esse planejamento desde já e não esperar que a demanda mundial se reduza, não esperar quando for uma coisa que seja inevitável. Então, assim, eu acho que ainda dá tempo de fazer um planejamento, uma coisa, né, pensada para o Estado, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, né, não sentir de forma abrupta essas mudanças, mas eu acho que elas vão acontecer e não sei quando, né, assim, ninguém sabe exatamente, mas eu acho que é um movimento que já está aí, que a tendência tá vindo, né? Não sei se mais rápido ou mais devagar, mas ela vai chegar. Então, acho que é importante, sim, pensar nessa questão de diversificar a própria atividade de petróleo e gás natural. Obrigada, Juliana.